Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Gerson Borges. É um prazer, é uma alegria para mim ter esse tempo hoje com vocês, não pessoalmente como a gente faz aí nos encontros do IACA, nas classes, nos workshops, não é? Ou então quando a gente se reúne com o povo de Deus nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, para adorar ao Pai por meio do Filho, na dependência do Espírito Santo, como eu gosto de falar, né? A adoração bíblica é uma adoração trinitária. Nós adoramos ao Pai por meio da obra do Filho, no poder, na presença, na força do Espírito Santo. Muito bem, normalmente a gente se encontra para cantar, para adorar, mas hoje nós vamos fazer essa conversa aqui, uma conversa muito provocativa, interessante. Fiquei muito feliz com a proposta que o pessoal do IACA, na pessoa do querido Renato Marinoni, meu amigo querido, coordenador pedagógico, teólogo, esse amigo aí, essa pessoa que nos referencia e nos estimula a fazer um trabalho litúrgico, um trabalho de adoração comunitária cada vez melhor, cada vez mais bíblica e cada vez mais brasileira seja a nossa adoração. A proposta é uma conversa, uma plenária por meio aí desse recurso da internet. A gente vai falar de tecnologia de uma forma metalinguística, isto é, a gente vai falar de uma linguagem utilizando a própria linguagem. A gente vai criticar um recurso, uma possibilidade, um caminho, um modo, um meio, né, uma técnica, usando ao mesmo tempo essa técnica. O nosso tema é como equilibrar inovação, tecnologia e adoração, né? Como é que a gente pode casar essas duas coisas, adoração e tecnologia? Bom, deixa eu guardar aqui o meu violão, deixá-lo quietinho aqui, porque hoje a gente não vai cantar, a gente vai falar. Bem, quando a gente fala de inovação, a gente está falando, a gente está pensando, ou a gente poderia falar e pensar a partir do livro de Gênesis, não é? Hoje mesmo eu li a Gênesis capítulo 1 e no meu tempo devocional, hoje cedinho, eu dizia a mim mesmo e escrevi isso lá no meu devocionário, no meu diário de oração, que quando a gente se perde, relembrando um pouco um professor de teologia bíblica que eu tive, chamado Rick Watts, lá do Regent College, quando a gente se perde aí nos caminhos ou nos descaminhos da nossa vida, ou da nossa vocação, ou da prática da nossa vocação, a gente precisa voltar para o começo, né? Para o início, como diz o autor do livro de Apocalipse, né? Lembra-te, pois, de onde caíste, faz um retorno, né? Então, se a gente para falar de inovação, a gente tem que fazer um retorno. Olha que interessante, a gente vai falar de coisas que tem a ver com hoje ou com amanhã, com o que é novo, com o que acabou de sair, mas para entender isso a gente precisa voltar ao que é antigo, ou mais do que o antigo, ao início, aquilo que é a base, que é o chão, que é o fundamento, ou aquilo que é fundacional para a gente entender o conceito. E o conceito que a gente quer trabalhar hoje, em primeiro lugar, é inovação. O que é inovar? Não é? Inovar é fazer algo novo. Não é fazer de novo, é fazer alguma coisa que já vinha sendo feita de uma forma nova. Inovar é mais do que reformar, no sentido de pegar de trabalhar alguma coisa que está gasta. Inovar é criar. E quando a gente fala de criar, portanto, a gente vai para o Gênesis. Logo no primeiro capítulo do Gênesis, a gente vê o conceito bíblico da Imago Dei. O Senhor cria o homem a partir da sua imagem, ou segundo a sua imagem e semelhança, né? Os teólogos antigos, os pais da igreja, costumavam usar essa expressão em latim, Imago Dei. Eu peço perdão a vocês que estou fazendo um parênteses, estou me recuperando de um resfriado forte que evoluiu aí para uma sinusite e garganta inflamada. Então aqui e ali eu vou pontuar minha fala com uma tosse e com um gole de água. Bom, o que é Imago Dei? A doutrina da Imago Dei é exatamente essa construção, essa formulação teológica a partir, por exemplo,
desse texto, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quem está falando isso? E é interessante que é no plural, né? Tem o verbo, a forma como está escrito em Gênesis 1 é no plural. Elohim mesmo é uma descrição de Deus de um modo plural. Alguns vão falar da Trindade, vão fazer referência na Trindade, eu não quero entrar nesse detalhe agora. Mas esse Deus que cria do caos, o cosmos, daquilo que é feio, ele cria beleza. A palavra cosmos gera depois cosmético, né? O Deus que cria do tohu en bohu, como se diz em hebraico, do sem forma e vazio, a beleza toda desse universo que a gente conhece, né, especialmente do nosso planeta azul, é um Deus que coloca em nós esse germe, esse potencial, essa capacidade de criar. Né? Eu falo criação, então, ou criatividade, como sinônimo de inovação. A gente vai sempre inovar, a gente sempre vai interagir com a natureza e a gente vai sempre... O ser humano vai sempre se perguntar como é que a gente pode fazer diferente aquilo que a gente tem feito, não é? Então, em primeiro lugar, a teologia do mandato da Imago Dei. A outra teologia que aparece aí no capítulo 1 e 2 de Gênesis é exatamente a teologia do mandato cultural, se a gente pode chamar de teologia assim, que é essa afirmação, essa ordem de Deus para que o homem seja criativo. Se você quiser acompanhar, vou aqui inclusive ler numa Bíblia analógica, né? A gente tem a Bíblia digital, eu não tenho problema em ler a Bíblia no celular, mas como a conversa é sobre tecnologia, provocativamente eu vou usar aqui uma Bíblia com uma tecnologia bem defasada, que é a imprensa de Gutenberg, não é? Aliás, o que Moisés tinha nas mãos quando ele desceu do monte eram 2 tablets. Eu costumo fazer essa piada aí, né? Eram 2 tablets ou tabuletas, né? E era touchscreen porque foi feito com o dedo de Deus, foi escrito com o dedo de Deus. Então tudo bem, pode usar a Bíblia digital, mas propositalmente e propositivamente eu quero usar a Bíblia analógica aqui. Então em Gênesis verso 26 a gente lê: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso é o Imago Dei. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Verso 27, o autor de Gênesis, né, o Moisés, segundo a tradição, e nós aceitamos essa autoria mosaica, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Aí no 28 nós lemos, Deus os abençoou, Deus lhes deu uma palavra, ou uma afirmação de vida, de potência, de beleza, de permanência, enfim, uma palavra abençoadora, enriquecedora, uma palavra de fecundidade histórica, existencial, e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Os teólogos vão ler esse texto, verso 28, como uma espécie de afirmação do mandato cultural, ou como uma espécie de anúncio da capacidade que brota da Imago Dei, a gente leu no 26, da imagem e semelhança de Deus em nós, de exercermos domínio sobre a natureza, sobre o restante, sobre o resto da criação. É nesse contexto que eu quero falar com vocês, então, um pouco sobre inovação. Nós vamos sempre inovar. Nós vamos sempre criar. A capacidade criativa ou co-criativa do homem é fruto, é resultado, é subproduto da imagem e semelhança de Deus em nós. Então, um homem pleno, um ser humano pleno, não é? Um dos pais da igreja, Aurélio de Rivaux, dizia que a glória de Deus é um homem plenamente vivo. E o ser humano plenamente vivo, ele há de ser criativo. Ele naturalmente vai criar, ele vai fazer coisas novas, ele vai ser poético, como os gregos diziam, né? Aquele que faz a poiese. Agora, a gente pode desdobrar isso pensando, por exemplo, na arte. A arte é consequência tanto da Imago Dei quanto do mandato cultural, não é?
A arte é o que resulta da nossa contemplação do universo, do mistério da vida, e a gente faz canção, a gente faz escultura, a gente faz cerâmica, a gente constrói prédios, a gente escreve narrativas, epopeias e poemas. Então, tanto a inovação ou a criatividade quanto a arte estão profundamente intrinsecamente ligadas a essa capacidade que a gente lê em Gênesis capítulo 1 e a gente continua no capítulo 2 também. O problema não é Gênesis 1. A questão não é Imago Dei, a questão não é o mandato cultural, a questão não é refletirmos o Criador sendo criativos ou co-criadores, né? Ou co-criativos, porque o grande Criador é Deus, na medida em que só Ele cria ex nihilo, que quer dizer do nada. Nós criamos de alguma coisa. As canções que eu escrevo são a partir das notas musicais, da estruturação harmônica ocidental e de toda a formação que a gente tem musical. Deus criou do nada. Então, literalmente, ipsis literis, ou seja, literalmente, né, estrito senso, só Deus é criador. Só Deus é criativo, né? Porque só Deus cria a partir do nada. Do nada, Ele faz tudo, né? E desse tudo de Deus é que nós fazemos a nossa contribuição artística. O problema, portanto, não está em Gênesis 1 e 2. O problema começa em Gênesis 4. O problema começa em Gênesis 4 quando a gente vê o primeiro homicídio. E o primeiro homicídio é um fratricídio. Quando Caim mata Abel, não é? Eles vão juntos, com muitos parentes aqui, eles vão juntos para um culto e voltam separados. Aliás, o Caim volta sozinho, né? O Caim não aguenta ver o Caim não aguenta ver a bênção de Deus ou a apreciação de Deus quanto à oferta do seu irmão Abel. Aí a gente dá um salto, porque alguns descendentes de Caim, claro, Gênesis 4 é a narrativa da queda. Teologicamente, a gente vai sempre falar de criação, queda, redenção e consumação, né? Quando a gente fala de Imago Dei, quando a gente fala de mandato cultural, quando a gente fala de criatividade, quando a gente fala dessa capacidade humana de inventar coisas, de fazer poesia, de fazer arte, a gente está falando de criação, né? Mas quando a gente fala da capacidade humana, desse potencial escuro, obscuro, sombrio, a palavra que eu queria é sombrio, não é obscuro nem escuro, é sombrio, essa capacidade sombria que habita o coração humano, aparece fortemente em Gênesis 4, quando a gente vê a narrativa da queda. Alguns descendentes de Caim, nós lemos em Gênesis 4, são tanto artistas, ou inovadores, ou inventores, ou criadores, quanto são aqueles que podem ser considerados os patronos do que nós vamos chamar depois de tecnologia, na narrativa bíblica, não é? A gente vê no verso 21, o verso 19, Lameque tomou 2 mulheres, uma chamava-se Ada e outra Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim, portanto, na descrição de Gênesis capítulo 4, é uma espécie de patrono. Ele estabelece, então, essa longa tradição, vamos dizer, tecnológica ou técnica, que eu já começo a definir o que é técnica, o que é tecnologia. São palavras distintas aí quando a gente trabalha alguns autores, mas eu vou usar mais tecnologia. O que é tecnologia? É essa capacidade que o ser humano tem, oriunda da Imago Dei, oriunda do mandato cultural, oriunda do fato dele ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, de alterar a natureza, de intervir na natureza, de criar ferramentas. E a partir dessas ferramentas, criar arte, criar coisas que não existiam naturalmente na natureza. Por exemplo, no meu livro Ser Evangélico Sem Deixar de Ser Brasileiro, quando eu discuto o que é cultura, eu digo que uma cachoeira é natureza, uma represa é cultura. Não é? Então, como é que se faz uma represa? A partir de algumas técnicas ou de algumas tecnologias. Aonde que eu quero chegar com essa discussão? Em primeiro lugar, a tecnologia é inerente à condição humana. Quando a gente critica a tecnologia, a gente está criticando o quê? A gente está criticando a nossa própria condição humana.
Porque como seres criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos inteligência e capacidade de criar ferramentas, de alterar o estado da nossa realidade natural a nosso favor, né? Então, quando alguém diz que não gosta de tecnologia, eu me pergunto que tipo de tecnologia essa pessoa está fazendo referência. Porque o fogo é uma tecnologia. A capacidade de recriar o fogo artificialmente, pelo atrito, de uma forma física ali, né? De criar combustão controlada, é uma tecnologia que fez muita diferença lá no início da civilização. O que mais? A cerâmica é uma tecnologia extraordinária, porque antes a cerâmica possibilitou a cidade pela conservação dos alimentos, né? A cerâmica fez com que o ser humano se estabelecesse, não fosse tão gregário ou nômade, simplesmente pastores nômades e coletores, né? Coletores de víveres, de frutas e de legumes, etc., né? Então, fogo é tecnologia, cerâmica é tecnologia. O fogo não só possibilita a cerâmica, como possibilita o trato com o metal. Aí aparece o Tubal-Caim, não é? E aí vai, até a gente chegar no smartphone, né? O meu está por aqui em algum lugar, até a gente chegar no smartphone nós temos uma longa e milenar caminhada de tecnologias ou de capacidades, de técnicas e de tecnologias, né? O autor francês Jacques Ellul, que é um grande crítico, importante crítico do uso excessivo e desumanizador da técnica e da tecnologia, o Jacques Ellul vai dizer que a técnica ela deveria estar a serviço do homem, mas o homem que aos poucos vai ficando a serviço da técnica. Aí a gente dá um pulo aqui, é rápido essa plenária, não posso me delongar, não posso fazer aqui uma palestra longa, mas então quando a gente começa a avançar nessa conversa em Gênesis sobre o que eu chamaria aqui despretensiosamente de origens de uma reflexão sobre a tecnologia, a gente chega em Gênesis 11, na narrativa da Torre de Babel. O que é a Torre de Babel? A Torre de Babel, na narrativa bíblica, na minha leitura, na minha compreensão do Antigo Testamento, é o que equivale à narrativa, por exemplo, lá dos gregos, a duas narrativas dos gregos sobre o que a tecnologia pode fazer de bem para nós, e a gente está bem acostumado com isso, né? Mas ao mesmo tempo uma denúncia ou um aviso sobre os perigos do excesso, do uso excessivo ou não refletido da tecnologia ou da técnica. A Torre de Babel me faz pensar então nessa ideia humana de que o homem é capaz de dominar sem limites a natureza, de que o homem pode construir ferramentas que quase que o tornam semelhantes à divindade, né? Porque na narrativa da Torre de Babel, no verso 3 de Gênesis 11, está escrito: disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Olha aí o fogo, olha aí a cerâmica, olha aí a tecnologia. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em lugar de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade, uma torre que alcance os céus. Essa coisa muito mesopotâmica da civilização sumérica, dos zigurates, dessas construções assim que tinham desdobramentos místicos, ou culticos, ou religiosos, não é? Bom, os gregos contam duas histórias. Eu queria usar essas histórias para dizer então qual é o problema do uso excessivo ou não refletivo da tecnologia, contrapondo com o conceito de adoração que eu tenho trabalhando, e aí eu fecho essa minha participação aqui com muita alegria nesse encontro do IACA. Os gregos contam, por exemplo, a narrativa de Prometeu. O mito de Prometeu é muito interessante, né? O Prometeu resolve experimentar ou se interessa ou fica curioso pelo fogo. E o fogo não era permitido aos homens. E o Prometeu rouba o fogo dos deuses. E aí os deuses, ao terem conhecimento do furto do fogo,
ou da proximidade, ou da apropriação indevida e não autorizada do fogo pelo homem, pelo Prometeu, o castigam. E ele é acorrentado num rochedo e condenado a ter o seu fígado ser devorado por aves de rapina eternamente. É uma história trágica, é uma história mitológica, mas que tem uma afirmação oral, ou que tem uma aplicação importante para nós. Há coisas, há limites, ou há saberes, ou há competências, ou há âmbitos que o homem precisa ter cuidado porque está acima da sua capacidade de controle. Há uma outra narrativa, dizem que quem conta essa narrativa é o Sócrates, num dos seus livros, o Fedro. O Sócrates conta que Tamos, no Egito, conversa com o deus Tote, né, um dos deuses do Egito, sobre a invenção da escrita. E aí a preocupação dessa conversa de natureza mitológica é o seguinte: o que vai acontecer com os homens quando eles avançarem ou quando eles fizerem uso dessa tecnologia, que é a escrita, que é o uso das palavras e também dos números? E aí, na conversa entre Tote e Tamos, né, nas margens de um dos rios lá do Egito, é o seguinte: talvez, eles dizem, talvez Sócrates falando, né, contando essa história para Fedro, talvez os homens percam a capacidade de memória, talvez os homens não sejam mais capazes de contar suas grandes narrativas. Seja como for, duas histórias mitológicas e uma história que consideramos, que entendemos, que aceitamos como verídica, como fatídica, ou factiva, como fato, melhor dizendo, a história da Torre de Babel. Ainda que muitos a tenham como mitológica, eu aceito como uma história, como história mesmo, com H, como parte da história. A afirmação é o seguinte: a tecnologia nos oferece coisas, a tecnologia nos presenteia benefícios, a tecnologia nos acrescenta coisas boas, confortos, né? Possibilidades, ela amplia, né? E nesse sentido, Gênesis 1 e 2, nós estamos simplesmente, ao criar tecnologias, ao inovar, fazendo uso da Imago Dei e obedecendo ao mandato cultural. Há discussão bem colocada tanto na Torre de Babel, Gênesis 11, quanto na narrativa de Prometeu acorrentado e da história da invenção da escrita, o deus Tote no Egito e Tamos. É que a tecnologia não apenas nos dá coisas, como ela nos rouba coisas. Nós não temos discutido de verdade, sobretudo na era digital, no momento em que todo mundo está vivendo uma vida mais online do que a vida real, né? A vida no chão das coisas. Nós não temos discutido o que a tecnologia nos rouba. Nós temos discutido o que a tecnologia nos oferece. Então vejam agora, metalinguisticamente falando, eu estou usando uma tecnologia, filmagem, que é uma evolução da fotografia. O que é um filme? Né? Seja digital ou analógico. É uma sobreposição ou uma sucessão de fotos, né? De frames, de quadros. E isso num efeito assim ilusório, quando passa rápido dá a impressão de movimento, mas é uma série de fotos. A foto é uma evolução do desenho, o desenho é uma evolução das imagens pictórias das cavernas, dos registros mais antigos da civilização. Eu estou usando uma tecnologia para criticar a tecnologia. Por quê? Porque não dá para trocar um encontro face a face por um encontro ou por uma troca que acontece aqui por meio do vídeo. Jamais, jamais, jamais um encontro face a face numa padaria, tomando um pão na chapa, comendo um pão na chapa e tomando um café pingado, vai ser menos, deixa eu falar o contrário, na verdade, deixa eu inverter. Jamais um vídeo gravado vai ser tão rico quanto um encontro numa padaria, face a face, tomando um café e comendo um pão na chapa. A tecnologia nos oferece, ela nos encurta distâncias. Não é? Você está assistindo, pode estar assistindo a milhares de quilômetros, você pode ver esse vídeo depois no YouTube ou qualquer serviço de vídeo do outro lado do mundo. Mas ao mesmo tempo, se eu não percebo, ela me rouba de quem está perto de mim, ela me aproxima de quem está longe e me afasta de quem está perto de mim. Essa é a discussão. Essa é a discussão. Quando discutirmos o uso da tecnologia como ferramenta no culto comunitário, por exemplo, o que é o culto comunitário?
Veja a palavra, culto comunitário. A comunidade dos remidos, a comunidade dos discípulos de Jesus de Nazaré se reúnem para adorar. Elas se reúnem para adorar o Pai por meio do Filho na dependência do Espírito Santo. É uma experiência comunitária. Aí, eu acordo de manhã e falo, não, eu não preciso da igreja, eu não preciso tomar banho, me trocar de roupa, atravessar a cidade, me encontrar com 100, 200, 300 pessoas, me submeter a um roteiro. Eu entro aqui no YouTube, escolho a palestra que eu quero, escolho o ministro de louvor que eu gosto e fico aqui e faço o meu culto. Mas isso é uma contradição, porque se o culto é eminentemente comunitário, porque o Deus da Bíblia é uma eterna comunhão de amor, se eu não tiver cuidado, eu uso uma tecnologia que naturalmente e paulatinamente vai corroer o sentido mais profundo de adoração, que é um culto comunitário a um Deus que é uma eterna comunhão de amor. Eu termino essa minha reflexão com vocês dizendo o seguinte, não dá, primeira afirmação eu diria, não dá para, no alvorecer do século XXI, já nem tão alvorecer assim, não é? Mas no século XXI não dá, em plena era do smartphone, em plena era do Google, do Facebook, das redes sociais, do Instagram, do YouTube, em plena era da Amazon, em plena concretização daquilo que o McLuhan chamou de aldeia global, né? Todo mundo junto, a globalização é um fenômeno, não dá para nessa altura da civilização ocidental abrir mão dos recursos que a tecnologia, sobretudo digital, sobretudo as tecnologias da internet, nos oferecem para o querigma, para a pregação do Evangelho, nos oferecem para a experiência litúrgica, para a adoração. Agora, o perigo está colocado tanto em Gênesis 11, quanto nas narrativas de Prometeu e de Tamos e Tote. A tecnologia não é neutra. A tecnologia nos oferece coisas, mas ela nos rouba coisas. Além de músico, além de educador, eu sou pastor. E eu tenho me preocupado, por exemplo, com casamentos que têm sucumbido à tentação das redes sociais, né? As tentações de adultério ou de um afastamento da pessoa real para uma pessoa virtual, né? Há muito a ser dito, há muito a ser falado, mas a primeira coisa que eu diria, talvez a mais importante, é que a tecnologia não é neutra, ela nos oferece coisas, mas ela nos tira coisas, não é? Outro dia eu brincava numa igreja dizendo que para muitos o multimídia, o data show, o marketing, que também é uma técnica, antes de usar o recurso A, B ou C, o site A, B ou C, a ferramenta, o Photoshop, o streaming do tipo, seja qual for, o marketing é uma técnica, é um jeito, é um modo de vender algo. Então eu tenho percebido que as igrejas muitas vezes se preocupam muito mais com o marketing do que com o conteúdo do seu ministério. E consequentemente, eu brincava numa dessas igrejas dizendo que o versículo do multimídia, do data show, da identidade visual da igreja, né, da presença virtual da igreja, sem mim nada podeis fazer, né? Enfim, se eu estivesse pessoalmente com vocês, eu desdobraria essa conversa, por exemplo, em outras consequências quase não físicas do uso excessivo da tecnologia. Nós estamos perdendo a capacidade de memória, nossa capacidade mnemônica está sob ataque. A gente não sabe mais o telefone dos nossos filhos, dos nossos parentes. Por quê? Porque está no celular, está aqui na memória do celular. Nós estamos terceirizando a memória. Nós diminuímos muito nossa capacidade de reflexão por meio da leitura. A gente tem preguiça de ler. O vídeo, já cantavam os titãs, né? A televisão me deixou burro, muito burro demais, né? O vídeo, ele é muito mais prazeroso do que um texto de 10, 20 páginas. Então a memória está sob ataque, a capacidade de reflexão por meio da leitura está sob ataque. Não adianta comprar um leitor digital. Comprei 2 aqui em casa, um para cada um dos meus filhos. Eles leram 1 ou 2 livros, né? Porque não é a mídia, não é se é numa tela do Kindle ou do Nook ou de qualquer outro leitor digital. É que entre ler um texto
de 3 páginas e assistir 10 vídeos ou 10 trechos de 10 vídeos do YouTube, é muito mais interessante a segunda opção. Então eu poderia falar do excesso de informação, né? É preocupante demais, a gente não tem capacidade de processar tanta informação, né? Bilhões de terabytes são processados, são jogados na rede o tempo todo, né? O que é adorar? Para a gente fechar. O que é louvar a Deus? Né? Deus não precisa de louvor, eu costumo dizer, Deus não precisa de adoração. Louvor é elogio, adoração é submissão, é vinculação afetiva, é reconhecimento de quem Deus é. Eu não preciso de nenhuma tecnologia para adorar a Deus. Talvez a única técnica, se eu posso falar assim, que é necessária para a adoração é o dobrar dos joelhos. Dobrar os meus joelhos diante do Senhor, literalmente ou metaforicamente, não é? Agora, se eu tenho um instrumento acústico, se eu tenho um instrumento eletrônico, se eu tenho um teclado, um sintetizador, se eu tenho um recurso de multimídia, todas essas tecnologias podem estar a serviço de uma estética litúrgica, de uma arte litúrgica. Mas eu não posso achar que alguém está adorando mais e melhor porque tem um telão de LED de 20 mil reais e na minha igreja a gente tem um data show com a lâmpada quase queimando. Eu não posso achar porque alguém está dirigindo louvor com um instrumento acústico de 200 reais e na outra igreja tem um teclado, um Nord de 3 mil dólares e, portanto, a adoração deles tem mais qualidade. Isso é uma armadilha. Isso é uma grande armadilha. Porque eu lembro de um texto lá do livro de Samuel, que diz respeito a essa grande referência nossa para adoração, que é o rei Davi, que era luthier, que fazia instrumentos, que tinha técnica, que era um compositor. Deus não vê como vê o homem. O homem olha para a aparência, Deus olha para o coração. Esse texto aparece quando o profeta Samuel vai à casa de Jessé para escolher um dos seus filhos para ser o novo rei. Saul estava, como vocês sabem, zureta, né, opresso, depressivo, louco. E aí o Senhor manda o profeta na casa de Jessé. E quando chega lá, vão passando os filhos de Jessé. E até que todos eles o Senhor diz, não é esse, não é esse, não é esse. E aí o profeta diz para Davi, diz para Jessé, acabaram-se os seus filhos? E o Jessé então de repente lembra, fala, não, ainda falta um menor. Em hebraico é o Hagaton. E quer dizer, o menor, o caçulo, o mais moço. Davi, do ponto de vista humano, não tinha grandes skills, grandes habilidades, grandes recursos, né? E a gente pode parafrasear, vinculando com tudo que eu falei até agora, a gente pode dizer que do ponto de vista humano, Davi estava destituído de grandes potencialidades tecnológicas ou técnicas ou recursos. Mas o texto diz, é esse que o Senhor escolheu, porque Deus não vê como vê o homem. O homem olha para a aparência e Deus olha para o coração. Usemos a tecnologia. Pratiquemos vamos pôr em prática todo o potencial da Imago Dei. Vamos pôr em prática a obediência ao mandato cultural. Mas vamos lembrar das advertências tanto da Torre de Babel, quanto da história de Prometeu e da história de Itamos e Tote. A tecnologia nos oferece coisas, mas ela nos rouba coisas. Deus abençoe. Até o próximo encontro no IACA, Instituto de Arte, Adoração e Cultura. Esse instituto onde a gente fala de cultura com a mesma profundidade, com o mesmo prazer que a gente fala de teologia, tudo para a glória de Deus. Como diria Johann Sebastian Bach, os reformadores, Soli Deo Glória. Um abraço do Gerson Borges. Fiquem com Deus. Até a próxima.